Agora melhorou. Deixa eu chamar a Ju. Olá, boa noite. Estou esperando a minha convidada entrar para chamar para a gente começar. Tudo bom, gente? Obrigada pela presença. Cadê a Ju? Tem que controlar esse horáriozinho aqui para ninguém me derrubar. Ah, Ju, vou te convidar agora, Ju. Jussara, você tá no meu Instagram comercial? Porque tá aparecendo aqui pra mim que você não pode participar. Eu sei que você já entrou. Nossa, quanta gente legal chegando. Ju, você pode sair e entrar de novo? Beto, você chama o Vitor ali pra me dar uma ajuda aqui? Saber como é que eu oriento aqui a minha amiga? Ó. Aqui. Eu tenho que chamar ela, tá vendo? Uhum. Será que é algum problema lá na internet dela? Acho que ela saiu, não saiu. Clica nela. Nada acontece. Olá, oi, Ju. Ju, eu te vejo online. Online. Só não tá clicável pra mim. Que troço estranho. Não sei isso. Ô, Ju, eu vejo que você tá online. Você já assinou pra mim, ok? Tá atualizado. Tem que saber só... Mas ela tem participado todos os dias. Tem que só ver como é que a gente consegue fazer pra você aparecer pra mim aqui. Porque pra mim você aparece, mas não tá conseguindo ser conectada, entendeu? Será que se ela me chamar dá certo? Mas aí as pessoas têm que ir no Instagram dela. Tem que ir lá, entendi. Pode ser também. Você pode pedir para as pessoas irem no Instagram dela e ela... Então, temos várias amigas aqui, tô super desejosa de começar, mas o que está acontecendo? A Jussara não está aparecendo para mim com possibilidade de eu clicar. Eu clico, mas não aparece nada aqui, eu não consigo convidá-la. Vamos tentar. Oi, Cris. Cristiane Xavier, my friend. Ah, ela está dizendo que não está entrando a internet dela e hoje é o primeiro dia que não está entrando. Vamos tentar, Ju, vamos tentar. Eu estou com as perguntinhas aqui para você. Tem muita coisa boa para a gente fazer aqui. Vamos tentando. Eu estou tentando te chamar aqui. É a sua internet que não está entrando, porque você não aparece online para gente. O computador não dá certo, Ju. Pelo computador não dá certo, só pelo teu celular. Você consegue me ouvir eu falando com você, Jussara? Pelo seu computador não dá, tem que ser pelo celular mesmo, viu?
Boa noite, Vera, Vera Sodré, Michele, Vitor Araújo. Uma porção de gente bacana aqui, obrigada por terem vindo. Eu estou tentando colocar a Jussara aqui online, ela não está aparecendo para mim. Ai, meu Deus. Isso. Eu acho que ela saiu e vai tentar entrar novamente, para a gente conversar com ela, né? Tem umas perguntas legais para a gente fazer para a Jussara. A Aparecida está aqui com a gente também. Vamos ver se ela consegue. Ela saiu, vamos ver se a gente consegue de novo agora. Estou com o meu assessor direto aqui para negócios de computador, para ver se ajuda, mas realmente daqui a gente não pode fazer muita coisa. Ela não está conseguindo se conectar. Ela participa todo dia ela participa. Hoje a live dela, ela não está conseguindo se conectar. Está falhando para ela. Até sair do Wi-Fi, vai deixar ele liberado para ver se... Não, mas é a internet da Ju mesmo, ela está me avisando aqui. Muita gente legal aqui, hein? Muito obrigada. Estamos tentando trazer a nossa convidada para a gente conversar com ela um pouquinho sobre pessoas com deficiência, como é que é o mundo de trabalho, o mundo do trabalho, né, para essas pessoas e também para as pessoas reabilitadas pelo INSS. Vai ser um papo bem bacana. Só que a Ju não aparece online para mim. Se ela não aparece online, eu não consigo convidá-la. Olá, Vanessa. Vanessa está escrevendo aqui que ela é monocular e está muito interessada nessa live. Eu também. Como está, Ju? Você consegue me ouvir? Você consegue ler o que eu escrevo aqui? Porque você não está clicável para mim. É como se você não estivesse online. Pois é, né, Vera? Muita tecnologia, por isso que eu gosto de gente, tá vendo? Gente, a gente explica o que está acontecendo e a pessoa já se acerta, né? Agora a máquina é um problema. Ah, então tá demorando a sua conexão. Você está informando para você que está com problemas para carregar, porque tá lenta, né? Pode ser isso. Tá com aquele sinalzinho rodando, Jussara? Ó, a Aparecida falou que a internet está com medo de você, sabe que você vai arrasar. Eu também acho. Eu concordo com a Aparecida. Sim, Vera, a Jussara, ela consegue... Tá, mas eu não consigo convidar você pelo computador, amiga. Porque a live não acontece no computador, só no celular. Você tem o seu Wi-Fi, tá no 3G da sua operadora... Vê aí, porque pelo computador você não consegue entrar, você consegue assistir uma live, mas participar da live só pelo telefone. Pelo menos foi isso que os meus auxiliares aqui me disseram. Eu não saco muito não, né? Eu e uma porção de mulheres tem meio que aversão aí a essa coisa de tecnologia, controle remoto, né? Acontece. Mas vamos tentar, Ju, vamos tentar de novo pelo seu telefone para você participar, porque hoje você é a pessoa convidada, então pelo seu celular você consegue fazer essa conexão comigo, mas pelo computador você só consegue entrar e participar como ouvinte, e eu quero você aqui comigo, me olhando para a gente poder conversar. Tem uma turma legal aqui. Temos psicólogos. Minha tia. Eu preciso aproveitar esse momento e mandar um recado para minha tia. Eu perdi a minha mãe vai fazer 4 anos. E a minha tia é minha tia-mãe. E aí domingo, eu falei com ela no sábado, mas no domingo eu não consegui ligar. Tia, te amo pra caramba, só não consegui ligar porque domingo eu chorei muito. Tive muita saudade da minha mãe. E eu não ia ter como falar com você, me perdoa. E eu vou ligar para você depois, quando a emoção estiver menorzinha, tá bom? Pedi desculpas em público hoje para minha tia. Carlos Nascimento, obrigada pela presença. Vivian, Márcia, Gláucia Regina.
Estamos esperando a Ju, estamos tentando de todo jeito, mas não está entrando a internet da Ju. Você continua aparecendo para mim transparentezinha a sua foto, porque você não tá, para mim você aparece como não conectada. Eu não consigo te chamar para a gente conversar. Estamos tentando. Olha quanta gente legal. Jussara, tem muita gente legal. Tô chamando, amiga, mas você não aparece clicável para mim. Agora, Ju. Uhul! Perdemos um tempinho aqui. Perdemos 10 minutos. Vamos lá, aguardando a Jussara entrar. Atenção! Tô te vendo! E eu também. Oba! E eu também. Ai, graças a Deus. Estou cheia de convidado aqui. Com certeza, muita gente sua amiga que está aqui. Algumas pessoas que eu não conheço. E, nossa, eu já estava com meu coração apertado. Eu falei, não acredito! Então, desaperta. Pois é, eu estava tão ansiosa. Não vamos perder tempo, não. Vamos logo correr, porque já a gente perdeu 11 minutos. Mas vamos aproveitar. Ju, você é pedagoga, orientadora educacional, diretora da Motivendas. Como é que foi isso? Você já teve alguma experiência com pessoas com deficiência e aí por isso você se envolveu nesse meio de uma forma assim tão profunda? Porque, gente, essa mulher é especialista nesse negócio. Se vocês têm dúvidas, aproveitem e escrevam que a gente vai tentar responder. Mas como é que foi isso, Ju? Alguma experiência pessoal? Alguma sacada que você teve no mercado? Conta aí como é que você entrou para essa especialização aí. Tá, vamos lá. Muita calma nessa hora. Tá falhando a minha voz para você? Não, não. Não tá falhando, não. Vamos lá. Eu tô me ouvindo aí. Você tá... Tá com um delayzinho. É verdade. Tô querendo tirar aqui, mas vamos nós. Sim, você me ouviu, então vamos nós. Olha, a pergunta é boa, né? Não, tá tudo ok. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ok. A pergunta é boa porque a resposta rápida seria dizer os clientes começaram a pedir, né? A Motivendas, ela tem 16 anos e ela foi criada porque eu sempre acreditei na motivação das pessoas. Tanto que a mensagem que eu tenho na minha página é pessoas motivadas chegam a qualquer lugar. E aí eu fui trabalhando com motivação e apareceu a lei de inclusão, né? Então, os clientes, à época, me perguntaram se eu também, porque a minha carreira inteira, né, eu selecionei e treinei pessoas de todos os tipos, né? Então, eu comecei a fazer. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque o que eu faço é fruto de um aprendizado fazendo, né? Mas pensando na minha história, né? Quando eu ainda era normalista, na Escola Benedito Otônio, onde eu fui estagiária, tinha uma menina vítima de talidomida, não tinha os braços, e ela escrevia com o pé. E a letra dela era a melhor caligrafia que poderia existir na face da Terra. Uau! Tá? Mas isso é a minha história. Me formei professora e fui trabalhar na Escola Bahia, na Avenida Brasil. E como recém-chegada, a turma que eu recebi era uma turma de alunos especiais. Nossa! Mas isso tudo só vem à minha memória hoje, porque isso era a história, né? E aí, depois de professora, me formei pedagoga e fui para o mercado de trabalho, né? E no mercado de trabalho, eu sempre fiz treinamento e seleção de pessoas de todos os tipos. Concurso público, cargos operacionais, cargos gerenciais.
E aí, voltando, com o advento da lei, e aí já com a minha empresa, os clientes começaram a pedir, né, se eu, então, poderia fazer o processo seletivo. E eu comecei. E eu já disse para inúmeras pessoas e digo aqui que é o melhor momento da minha carreira. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente que faz bem a gente, né? Como professora, eu sempre alfabetizei e também trabalhei no Mobral. É a minha única experiência de sala de aula. E a experiência de sala de aula, como alfabetizadora, é uma experiência encantadora, porque as pessoas se transformam depois de um ano de alfabetização e aprendem a ler e descobrem o mundo, né? A inclusão, que é a causa que eu me dedico, né, é uma questão de também vir para o mundo, porque inclusão, incluir, é trazer para o meio. Então, essas pessoas que estavam, e não era, olha só, eu só não concordo com a questão da discriminação, sabe, porque era uma visão, é uma questão de visão. Então, eu acho que eu, como pedagoga, né, me sinto assim extremamente feliz, porque o processo é educacional. Inclusão é uma questão de educação, é uma questão de visão, é um novo olhar, né? Olhar para aquelas pessoas que era a forma como a gente via, né? Era a forma como a legislação via, né? Eram pessoas que eram consideradas incapazes e, por assim, eram aposentadas por invalidez. Né? Tá. Pode ir. Eu trabalhei no jornal O Globo. E lá no jornal, a época que eu trabalhei, a Nádia, né, já passou pela live muito bem, foi a Nádia que me selecionou para o jornal. No Parque Gráfico, ainda ali na Irineu Marinho, um funcionário nosso perdeu a mão na máquina. E naquele ano, ele foi aposentado por invalidez. Hoje, já não seria mais. Entendeu? Então, não tem o certo e o errado. Tem a regra, né? Certo. E esse olhar, né, há 30 anos, né, para essas pessoas que têm uma deficiência, e o termo é esse mesmo, é pessoa com deficiência. Mas olha só, é pessoa. É pessoa. É pessoa do gênero A, B, C, Y, Z, é pessoa poliglota, é pessoa alta, é pessoa magra. Então, assim, nessa minha caminhada, eu aprendi, e é assim que eu encaro e tento orientar. A deficiência é uma característica, não é um defeito. Isso. Tá? E Fantástico. quando a gente consegue olhar desta forma, a gente olha para a pessoa. Não importa se ela ouve, se ela enxerga, se ela tem braço, se ela tem perna, e é com todo respeito a forma pela qual eu estou utilizando, né, a maneira de falar. Né? Com Mas certeza. é a pessoa. Olhando o The Voice, né, hoje em dia eu já ouvi alguma coisa sobre currículo invisível. Eu não sei muito bem o que é isso, não, até porque currículo, para mim, é a história daquela pessoa, sabe? Então, quando começam modelos de currículo, eu fico assim um pouco assustada, mas respeito, né? Mas eu venho pensando, já conversei até com algumas pessoas sobre isso. Se a gente fizesse uma seleção The Voice de costas, sabe? Sem olhar, sem ver se é bonito, se é feio, se está penteado, maquiado, e ouve a experiência da pessoa. Fantástico. Sabe? Isso é uma grande descoberta minha, sabe? Porque aí você ouve a pessoa, sabe? Você ouve a experiência dela. E aí você vai escolher, porque no The Voice a gente escolhe pela voz, aquele que interpretou muito bem, né? E quando toca na sineta e vira a cadeira, as fisionomias são as mais surpresas possíveis, porque jamais poderia imaginar que fosse tão franzino, tão alto, tão assim, tão assado.
É verdade. E assim é com a pessoa com deficiência. Então, Ô, Ju, eu diria, Delaíse, eu não fui envolvida, sabe? Me envolveram nessa causa e eu estou aí de peito aberto, com muita felicidade. Nobríssima. Deixa eu aproveitar então a sua deixa. Adorei essa ideia, já comecei a vislumbrar uma seleção assim, sabe, com os selecionadores de costas, ouvindo primeiro a história. Eu amei esse negócio. Vamos conversar sobre isso depois. Vamos embora. E aí, outra live, vai para outra live. Vamos embora para outra live. Vamos embora aproveitar então e me diz aí para mim, eu sei muito pouco em relação a você, nossa, eu sei um negocinho assim. E assim, me diz, por favor, a gente sabe, porque a gente é de RH, a gente tem que saber, pelo menos isso a gente sabe, né? Que assim, existem pessoas com deficiência que não são elegíveis no mercado de trabalho. E isso também é lei, é uma regra, né? Conta pra gente aí como é que são esses critérios, quem pode, quem tem uma deficiência e pode trabalhar, são pessoas que podem ser habilitadas ao trabalho. Olha só, toda e qualquer pessoa com deficiência, tá? Que tenha um laudo médico e que aquele laudo médico, né, faz com que a pessoa esteja enquadrada dentro dos quesitos da legislação, ela está habilitada, mas olha só, não é porque ela é deficiente, e sim porque ela tem os requisitos necessários para ocupar aquela vaga. Perfeito, entendi. Entendeu? Ela não vai entrar, é deficiente, abre a porta e entra, não é isso não. Você tem a competência das exigências daquele cargo, né? Eu já tive o privilégio de encaminhar pessoas desde posições operacionais, auxiliar administrativo, até gerência. Tem pessoa com deficiência para toda e qualquer posição. Entendeu? Então, Ju, isso é importante falar, porque assim, tem pessoas que ainda acham que isso a gente sabe também acontece, infelizmente, isso acontece, nem toda empresa tem a preocupação de fazer essa análise de competência e quer alcançar a sua cota. Tem X funcionários e tem uma cota que ela precisa atender de pessoas com deficiência. E aí vem uma pessoa com deficiência, vamos colocar aqui, porque aí a gente fica livre da fiscalização e da cota. Isso é muito chato, né? Porque isso que você falou é muito sério e é uma questão de respeito com a pessoa com deficiência. Né? Quando eu analiso essa pessoa como pessoa, igual você enfatizou no início, perfeito, e não como uma pessoa deficiente, eu tenho que analisar a pessoa com a competência dela, e aí a gente se estrutura para que a deficiência dela não atrapalhe o desenrolar do seu trabalho, não a prejudique, e muito pelo contrário, ajude, mas não é esse olhar para a deficiência, é olhar para a competência. E tem empresa que ainda não faz isso, só quer montar a sua cotinha ali e dizer para a fiscalização, ok, eu tenho X funcionários, eu sou obrigada a ter X deficientes e eu tenho, tudo bem. E não é isso, né, Ju? Não, proposta não é essa. Proposta não é essa. A proposta... Olha só, se a gente lembrar de nós, mulheres, a mulher também não tinha lugar no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Mulher, há X anos atrás, 40, 50, a posição dela era como professora, e principalmente como a do lar, que era assim chamado, né? Então, verdade. Veja bem, não é porque a mulher entra, precisa ser competente, corresponder aos requisitos do cargo, e aí depende se é mulher ou qualquer outro gênero. Entendeu? Então, para com a pessoa com deficiência, é a mesma forma. Só que assim, o que acontece é a minha percepção, né? Tudo aquilo que a gente precisa cumprir, a gente reage. Então, é mais uma lei, né? Então, as pessoas ficam desesperadas e a primeira coisa é o desespero de ter que cumprir isso, né? E depois, eu já fui várias vezes em reuniões em empresas que o RH me perguntava, olha, como é que aonde eu encontro a brecha da lei? Eu falei, olha, eu acho que então eu não estou aqui, porque não é, percebe? Então é aquela coisa assim de tentar resolver o problema, e pessoa com deficiência não é problema. Pessoa com deficiência é uma pessoa. Sabe? Isso. Olha só, pessoa com deficiência não é incapaz no sentido de faltar capacidade, faltar qualificação. Tem um histórico, sabe? Se essas pessoas estavam à margem, né? Se não existia acessibilidade, né, até porque a pessoa com deficiência era inválida, então ela realmente não ia, ela poderia, mas né, a saída dela, transitar pelos espaços, né, era muito menor do que qualquer outro tipo de pessoa. Né? Então essas pessoas não foram para a escola. Né?
Porque a creche ou é perto do trabalho da mãe ou do pai, ou é perto de casa, ou da casa da avó, né? O jardim é perto de casa, o ensino fundamental é perto de casa. Então, quando começa ensino médio e universidade, já fica distante, aí tem um problema no transporte. Sim. Então, essas pessoas não foram porque não quiseram, né? Então, assim, comprovadamente, os surdos foram os que conseguiram chegar mais, mas esbarraram em libras, porque não tinha tradução, né? Esbarraram. Percebe? E aí a gente então, entrou assim, de novo. A gente entrou de novo nesse processo que você falou. Eu acho que uma hora vai ser muito pouco para esse assunto, que é muita coisa interessante para a gente aprender e aprender com você, que é especialista. Mas, assim, deficiente não é problema, você falou muito bem. Deficiente é uma pessoa. Deficiente não é um número que a gente tenha que ter dentro da organização para dizer que bateu aquela cota que tem que ter deficiente. E aí ainda tem mais coisas. Quer dizer, quando ele passa dessa fase que você colocou agora, que aí ele vai para o ensino médio ou para a universidade e começa a procurar o trabalho, ele esbarra com as faltas que nós temos na nossa estrutura logística entre os bairros, né? A falta de facilidades para que ele chegue ao trabalho ou para que ele chegue na universidade. Então, assim, além dele ter que buscar esse olhar das pessoas sobre a sua competência para que ele possa trabalhar, ele ainda enfrenta a dificuldade da gente não ter os recursos necessários para ele chegar na empresa. Quer dizer, tudo isso compõe a dificuldade, a vida que a pessoa com deficiência precisa encarar, né? Isso diariamente, né? Sim, mas veja bem, olha só, Adê, nós somos um país de 500 anos. A legislação tem 30. Então, já aconteceu muita coisa, sabe? Tem que continuar acontecendo, tem que melhorar, tem. E aí, quando eu falo do olhar, não é só o olhar para a pessoa com deficiência, é para onde eu quero olhar. Eu quero brincar de 7 erros e encontrar os erros, ou eu quero olhar para aquilo que está funcionando e, sabe, servir como exemplo e ir para frente, né? Então, veja bem, a pessoa com deficiência, ela tem direito ao passe livre, né? Ao passe livre. Então, não importa, passe livre. Então, não importa onde essa pessoa more, ela vai pegar 10 conduções, metrô, trem, ônibus, barca, só não vai pegar avião, entendeu? E ela vai chegar. Porque, olha só, ela tem que ser um candidato como qualquer outro, ela tem que ter vontade para trabalhar, sabe? Isso. Uma das coisas que eu sempre vi, assim, e encaro, porque eu fui de RH de N empresas, né? Ou seja, fiz uma carreira passando por várias empresas e o RH sempre teve uma preocupação de onde mora o candidato. Mas eu entendia o negócio, porque era o número de passagens, né, que a empresa tinha que pagar, certo? Aí veio o bilhete único e melhorou essa situação. Só que para a pessoa com deficiência não tem problema não. Não tem problema de passagem. Ela só precisa ser responsável, sabe? Eu comecei minha carreira como professora. Só que eu fui ali para a Escola Bahia, na Avenida Brasil. Mas a maioria das pessoas, mais velhas do que eu psicologicamente, elas foram para Deodoro, para, sabe, Mangaratiba, Sepetiba, e ela ia estudar para trabalhar nesse lugar, sabe? Então, a distância, sabe, isso aí é a minha visão de recursos humanos, a distância não pode ser um item para você eliminar candidatos do processo seletivo. O candidato que mora perto não é aquele que é pontual, sabe? E a pessoa com deficiência, ela quer trabalhar, ela quer se sentir útil, sabe? Ela quer ter o prazer de ser produtivo, né? Então, até porque pelo histórico dela de ter estado à margem, né? Então, nesse tempo que eu me dedico a essa causa, o que eu estou falando aqui, eu oriento eles e oriento as empresas. Então, é um prazer muito grande ter visto pessoas, sabe, que estavam paradas, que correram atrás, fizeram supletivo. Eu já fui a várias formaturas, sabe? Eu sei disso, você então, às vezes comenta, eu sei disso. E vai com esse sorrisão, sabe, aí, né? Então, assim, cara, é muito legal. Aí, uma vez, uma mãe disse assim para mim, você transforma pessoas. Não, eu não transformo ninguém, não, porque eu sou eu e eles são eles, né? E se isso fosse verdade, todas as pessoas teriam, né, seguido e se desenvolvido. Não é assim. Eu tenho, assim, uma alegria muito grande de ter me envolvido nessa causa e de poder ser, sabe, facilitadora do processo de inclusão dessas pessoas. Porque esse é o papel do educador. Você que é muito entusiasmada com a sala de aula,
olha só, entenda minhas palavras, professor não ensina nada a ninguém. Claro. Porque se ele ensinasse, a turma toda era aprovada, sabe? Então, o professor, ele é o facilitador, e a gente, nesse mundo hoje, maravilhoso, no sentido do que a gente está aprendendo, né? O professor tem que utilizar os recursos necessários, sabe? O orientador tem que utilizar os recursos necessários para que o outro lado, com as suas diferenças peculiares, e a gente está falando das pessoas com deficiência, possa alcançar os objetivos. Esse é o nosso desafio. É verdade. Isso tudo que você falou aqui pra gente, dá vontade de sair anotando tudo, porque é tanta informação legal, dá vontade da gente... Eu repito outro dia, outra hora, tá disposto? É com muito prazer que eu compartilho. Agora que você entrou lá no Instagram, tá debutando comigo na live, adorei. Você não vai esquecer disso nunca mais. Marcou a minha Você coloca lá na sua página do Instagram pra gente essas dicas, essa forma de olhar, essa construção toda que você está fazendo da sua fala nesse momento, que está sendo fantástica. E eu quero aproveitar essa deixa, e você que está vivendo com isso, convive com isso esses anos todos, é a sua linha principal de trabalho. Já adorei a questão quando a gente está em sala mesmo, a gente sabe o quanto essas pessoas gostam, independente de serem ou não com deficiência, são pessoas ávidas. Quem vai para o treinamento sorrindo e feliz são pessoas ávidas por treinar. E a gente é só o instrumento, a gente é só a xicarazinha que contém o conteúdo ali, o chá, o café, seja o que for. O que as pessoas fazem com o que estão engolindo é responsabilidade delas, a gente é só canal, mas só de ser canal já é uau, né? Já é uma bênção muito grande. E aí diz pra gente, Ju, como é que está em sua opinião, como é que está a resposta, como é que as empresas estão neste momento, principalmente esse momento com essa pandemia, como é que eles estão vendo as pessoas, principalmente no quesito contratação? Eles estão reagindo normalmente, eles estão trancados? Como é que você está percebendo esse momento? Olha só, não consigo separar essa visão do mercado geral de contratação para pessoas com deficiência, como eu não separo, né? Uhum. Mas eu aprendi, nesses meus anos, que processo seletivo de pessoa com deficiência é igual a de qualquer outra pessoa. Porque a pessoa, olha só, eles fazem concurso público, como Sim. nós fazemos, entendeu? Então, quem vai responder a prova são eles, quem vai para o processo são eles. O que eu posso te responder, e que eu aprendi, por exemplo, em meio a esse momento de isolamento, eu fui procurada por 2 empresas, né? Clientes minhas já, né? Tá. E uma delas me perguntou que aí a reação das pessoas, se eu estava trabalhando, né? E uma outra me propôs fazer a seleção por vídeo. Eu nunca tinha sido entrevistada por vídeo e eu nunca tinha entrevistado por vídeo, tá? Até porque, para a seleção de pessoa com deficiência, é teste São Tomé. Tem que ver para crer. Não tem que ver a deficiência. Isso aí é o laudo médico que vai comprovar. Mas tem que ver se aquela pessoa que tem uma prótese na perna, ela reage completamente diferente da outra. Tá? Então, por isso que, no caso de pessoas com deficiência, o processo presencial ele é muito importante, mas nós estamos num momento adverso, né? Então, eu conduzi 2 processos seletivos, né, durante esse período. Um deles, a pessoa já começou agora no dia 4 de maio, tá? Então, respondendo a sua pergunta, para tempos de pandemia, onde a gente está tendo que reconsiderar o nosso modus operandi, né? Isso. O momento é muito mais de dispensa do que de contratação. Mas é lógico, é compreensivo, tá? É compreensível. Agora, eu estou aprendendo, eu estou ganhando, eu estou conhecendo pessoas novas, entendeu? Que estão chegando, eu me coloquei à disposição na minha página para atender, para orientar pessoas com deficiência em empresas que gostariam, entendeu? De estar se preparando, né, para mercado de trabalho. Então, esse momento, ele não está interferindo e não vai interferir. Eu, na minha pequena observação, né, de cenário, porque eu não falo nada de amanhã. Nós estamos num momento de incerteza que a gente tem que planejar e viver o hoje. Tá? Mas, olha só, no tema que a gente está tratando, as pessoas que têm deficiência motora nos membros inferiores, pernas,
seja o cadeirante, seja aquele muletante que tem uma dificuldade muito grande para se deslocar, né? As empresas não os contratavam não por discriminação, porque, olha só, as empresas da Buenos Aires, Rosário, Rio Branco, entendeu? A estrutura delas não permite a acessibilidade dessas pessoas. E a gente precisa respeitar a forma do outro, né? Com o advento do home office, que era a gente tinha um certo receio, né, disso, achava que não ia funcionar, o pessoal trabalhando em casa, e a prova real já foi tirada, e dos 9 também, né? Então, funciona. Então, penso eu, que as pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção severa, vão ter não mais oportunidades do que os outros, mas serão abertas mais oportunidades nesta modalidade de home office. Tá? Excelente. Aproveitando, Excelente. Eu queria até fazer um comentário que eu acho que ajuda nessa sua pergunta. É o seguinte, uma grande amiga de RH me ligou durante a pandemia e disse, Sara, pessoa com deficiência pode trabalhar home office? Olha só, é porque, veja bem, como a coisa é nova, aí a gente cria a dificuldade natural, não a dificuldade para a situação, né? Lógico, porque se eu posso trabalhar home office, você pode trabalhar home office, a pessoa com deficiência pode. Exatamente. É só que aí a gente teme. Olha só, não tem regra diferente nenhuma para a contratação de pessoa com deficiência. Ela concorre a CLT, a temporário, entendeu? PJ, concurso público, então é a mesma regra, tá? Então, desmistificando, o que a gente precisa é desmistificar o olhar para com a pessoa com deficiência. Exatamente. Tá? Olha só, não são os deficientes, porque deficiente não tem eficiência, tá? São pessoas com deficiência. Exatamente. Até porque tem muitos deficientes que não têm deficiência física, né? Tem muitos. Às vezes deixam de colocar um PCD, vamos pular para o outro lado do rio, porque esse rio é muito caudaloso, certo? Então... É verdade. Ô, Ju, mas eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu, claro que respondeu. Aliás, essa turma aqui, eu não conheço, acho que a maioria deve ser tudo amigo seu, que eu estou adorando, são altamente participativos, escrevem, depois você tem que ler isso com calma, eu vou gravar essa live, ela vai ficar depois lá no meu canal, e aí você volta lá para ler, porque é gostoso demais esse povo aqui, falando só a verdade de você, que eu estou adorando. E teve uma colega lá em cima que falou sobre treinamento, pelo que eu entendi, ela perguntou se como é que você vê a questão de treinamento para essas pessoas, e aí, para eu não precisar voltar tudo aqui, eu vou aproveitar essa deixa dela e te falar o seguinte, a gente ainda precisa... eu acho, pelo menos eu que sou uma pessoa também, você sabe que eu sou uma pessoa de treinamento e desenvolvimento há muitos anos, mas eu acredito que, principalmente pelo que você falou agora, o olhar, a gente tem que trabalhar especialmente os que não têm deficiência dentro da organização, para que eles entendam que há um olhar. Assim, eu preciso derrubar esse olhar, até porque as pessoas que vão trabalhar são pessoas... que não querem esse olhar de pena, de coitadinho, de facilitação, eles querem mostrar o quanto eles são competentes. Então, primeiro, a questão do treinamento, eu acho necessário também, mas acredito que mais para a liderança, especialmente a liderança, saber como trabalhar com eles e para mudar esse olhar que você falou. Você concorda com isso? Plenamente, olha só. A empresa precisa, né, as pessoas precisam se conscientizar. Tá? Eu vou responder a sua pergunta. E esse é o trabalho que eu faço. Eu trabalho tanto com as empresas quanto as pessoas com deficiência. Eu fiz um dos trabalhos mais bonitos, eu não estou acompanhando as pessoas que estão falando, né? Mas eu tenho orgulho de citar o nome das empresas, até porque eu tenho um critério. Eu só trabalho com empresa que trabalha com dignidade. Porque esta causa, ela é uma causa digna, sabe? Muito digna. E eu sempre coloco a seguinte questão. Para olhar para a pessoa com deficiência, sabe? Ou para olhar para o diferente, seja qual for a diferença, a gente tem que se questionar. E se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? Isso. E a gente não gostaria de ser carregado no colo. A gente gostaria de ser respeitado. Respeitado. Sabe? Essa é a palavra. Então,
Ano passado, eu fiz um dos trabalhos mais bonitos, mas ele foi bonito porque ele foi completo e não porque eu fiz o envolvimento da empresa, que foi o Wilson Sons. Tá? Bacana. Patrícia Vieira, sabe? Patrícia Vieira, uma jovem maravilhosa, que eu pedi a ela autorização para elogiá-la para a gerência, sabe? Então, olha só, a empresa colocou, a Motivendas encaminhou para lá 10 novos colaboradores, pessoas com deficiência de todos os tipos. Mental, auditivo, motora, sabe? Visual. Foi um trabalho fantástico. Mas o trabalho conjunto, né? E a empresa colocou na sala o médico do trabalho, a segurança do trabalho e 2 pessoas que já tinham sido contratadas, encaminhadas pela Motivendas, já eram funcionários, né? Porque quando a gente olha para a deficiência da pessoa, nós não o vemos como pessoas, a gente vê como deficiente, tá? E as pessoas não sabiam que aquelas 2 pessoas, Margarete e Igor, eram pessoas com deficiência. A Margarete, ela tem uma prótese de quadril e ela caminha, certo? E ela é responsável pelo blog da empresa. Margarete é comunicóloga como você, inglês fluente. E aí, quando Margarete começou a falar, e o pessoal começou a perguntar para ela, Margarete, e todo mundo começou a regalar o olho, e Margarete, como é que você coloca a prótese? E ela começou a rir, né? E o Igor a mesma coisa. Então, olha só, como eles não sabiam que eles tinham deficiência, eles chamavam a Margarete do blog e o Igor de negociação, entendeu? Então, quando a gente sabe que aquela... Percebe? Então, é o olhar. Então, eu estava olhando para a competência daquela moça, sabe? Que revirou o blog daquela empresa e todo mundo conhecia ela pela competência dela, né? Então, é isso que a gente precisa. Só que a Wilson Sons, Patrícia Vieira, conseguiu colocar todas as lideranças. Eu treinei naquele dia, e eu estava com a gripe, né? Eu treinei naquele dia 7 grupos, porque era de hora em hora. E tinha um terceiro grupo que tinham 2 pessoas. Eu falei, Patrícia, não dá para a gente juntar? Só que era o seguinte, o primeiro contou para o segundo. Então já tinha gente batendo na porta, então não teve sala vazia hora nenhuma, entendeu? E, então, assim, a empresa entendeu que isso era importante. A felicidade das pessoas que estão lá é algo, assim, extraordinário. Então, esse é um exemplo que foi o mais recente, ele foi muito completo. Mas lá no início da minha carreira, quando a Cosan chegou no Brasil, do mundo do petróleo, a gente fez um trabalho semelhante a esse e eu dei o exemplo para eles, né? Que fantástico. E não nessa situação, mas, por exemplo, eu sempre proponho às empresas que façam uma dinâmica de grupo. E faz parte do meu orçamento, não custa nada. Se não quiser dinâmica, o valor é o mesmo. Por quê? É teste São Tomé. E no meu último processo, que foi na FETransport, o RH chegou para... Aí eu sempre sugiro que traga o gestor que vai escolher para ele ver, né? E aí o RH tinha falado para mim assim, esse gestor é uma pessoa muito difícil. Tudo bem, aí chegou o gestor e tal, todo mundo, e eu peço para observar tudo, terminamos a dinâmica, fomos conversar, e eu perguntei para ele, eu falei, olha só, a gente está se conhecendo hoje, eu não conhecia mesmo esse gestor, você teria alguma coisa para falar? Ele falou assim, olha, eu tenho, eu estou impressionado. Porque eu pude ver, porque eles dobram papel. Eu entendi nessa caminhada, olha só, não é exposição das pessoas, é demonstração de que eles são capazes. Entendi. Tá? E olha, a menina que fez tudo mais rápido, era uma menina vítima de talidomida. Os bracinhos dela eram curtos e ele achou que... E foi essa pessoa que ele escolheu. Entendeu? Mas não porque ela tinha braço curto, mas porque, com o braço curto, ela respondeu a todo tempo e a toda hora, na maior plenitude, o que ele precisava ver. Entendeu? Então, isso é alguma técnica, não? Você que gosta muito de dinâmica, e eu estou pensando o dia inteiro na minha frase, qual será? Tá aqui, o potinho já tá aqui. Porque, olha só, a dinâmica nada mais é movimento, não é verdade? Só que a gente precisa saber por que a gente está aplicando uma dinâmica. Isso. Sabe? Não é aplicar uma dinâmica para ser legal, ser bacana, descontraído, não é isso não. A dinâmica só tem um objetivo, a gente observar o movimento das pessoas. Exatamente. Né?
Exatamente. Então, é esse o caminho. E assim, a cada vez, veja bem, foi o meu último processo, foi antes da gente entrar aí nesse momento que a gente está vivendo, né? E essa dinâmica eu já realizo ela, porque assim, são sempre novas pessoas, tanto participando quanto observando. Então, eu entendi que aquela forma de conduzir facilita a escolha do cliente, né? Mas alguém já me disse que eu não presto serviço, eu dou atendimento, né? Porque eu fico à disposição deles, eu vou na maternidade quando nasce a criança, eu já fui madrinha de casamento, eu vou na... Sim, porque olha só, o objetivo maior é inclusão na vida. Sabe? Eu vou para restaurante, mas não é para tomar chopp nem Coca-Cola, não. É porque tem empresa que tem refeitório. E como essas pessoas estavam à margem, sentar à mesa, sabe? Às vezes causa constrangimento para outra. E aí eu digo, Delaísa, vamos embora, porque o Jorge está chegando, sabe? E a gente vai rápido para não sentar com o Jorge. Ou alguém vai dizer isso a nosso respeito, não é verdade? Então eu precisava ver como é que essas pessoas... Elas não estão... Olha só, a pessoa com deficiência não é incapacitada. Certo. Ela é despreparada. Era, porque já passaram 30 anos. Era. Certo? Então, essa coisa de ter que treinar pessoa com deficiência... Eu queria saber quem é que treina, quem saiu da... Vou pegar seu querido filho maravilhoso, que fez aquela live, né? Sensacional. Qual é a empresa que vai dar treinamento para ele com bolsa? Ai, travou. Ai, não acredito. A gente vai treinar a ambientação, né? A gente vai treinar a liderança para ela ficar mais forte. A gente vai treinar o novo software que chegou, não é? Mas... criar curso, porque está admitindo, porque é pessoa com deficiência e tem que ser treinado? Não. A pessoa com deficiência, ela tem todas as qualidades e todas as condições que nós temos. Ela só tem uma limitação e que isso... Eu teria, assim, milhões de histórias. Já me pediram até para escrever livro. Ó, por conta da internet... Ju, por conta da internet, a gente perdeu 10 minutos que eu já estou chorando aqui por causa deles, mas assim, o que eu estou lendo aqui e o que eu estou ouvindo de você, eu não sei não, hein? Para as 21 horas, dentro do projeto que eu fiz, não tenho mais, graças a Deus, meus amigos foram generosos, aceitaram o meu convite, eu estou com gente às 9 horas comigo até dia 30 de maio. Mas eu estou pensando a gente fazer uma outra no outro horário, porque a gente tem muita coisa para conversar. E assim, você falou, eu sei disso há muitos anos. A gente tem uma sintonia muito boa também em relação a esse trabalho, em relação à vida, das nossas percepções, né? E assim, tudo isso que você falou cabe para as pessoas reabilitadas pelo INSS também, né? Que também sofrem de alguma forma alguns preconceitos quando retornam, né? Sim, não, é a mesma coisa. É porque a legislação... né? E não é a legislação atinente à pessoa com deficiência. A Constituição Federal já previa isso, já prevê isso, né? Então, são pessoas com deficiência, desde que com capacidade laborativa e reabilitadas pelo INSS, certo? Então, o olhar é o mesmo. Tudo o que eu falei é que para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, as pessoas reabilitadas pelo INSS também se inserem. Tá? Excelente. Ô, Ju, aí é o documento só. Me diz uma coisa, eu tô querendo travar esse relógio, será que a gente tem como? Dá para parar esse relógio? A gente tá no 48. Não, vamos lá. Não, quando ele parar... Pois é, não, mas você já sabe que você tem vindo. Eu queria te agradecer na frente dos seus amigos todos aqui. E eu já fiz isso pelo Zap, mas eu quero fazer de novo. Muito obrigada, porque eu também debutei. Eu larguei de lado o medinho que eu tinha de fazer isso, como se eu pudesse ter medo. Acho que isso eu nem posso ter por conta dos anos que eu dou aula. Mas assim, fazer, olhando e tal, live eu não tinha feito também, estava toda... Dou aula EAD,
porque aí fico eu e as pessoas na tela, todo mundo no quadradinho, mas assim eu nunca tinha feito. E aí você tem me apoiado pra caramba, você entra em todas elas, eu me sinto extremamente acolhida quando eu vejo, pô, pelo menos a Ju, que me conhece, está aqui comigo agora. Aí vem os amigos do amigo convidado, e a gente enche esse negócio aqui de comentários, tem sido uma terapia para mim, tem sido uma coisa muito bacana. E eu quero te agradecer por esse apoio todo. Quero dizer para esse pessoal todo que está aqui com a gente que o seu trabalho realmente é fantástico. Muitos estão aqui testemunhando isso, o seu trabalho. Uma escreveu aqui que você faz uma coisa que precisa ser colocada para o mundo inteiro, que é resgatar dentro do mundo essa necessidade de promover compaixão e ter compaixão e se colocar no lugar da outra pessoa. Você falou sobre isso, essa empatia em relação a essas pessoas. E outra coisa que você falou importantíssima, que foi a questão do respeito, o respeito. Eu imagino, vou guardar para a próxima live com você, eu imagino que você também faça um trabalho paralelo com as próprias pessoas que vão entrar para a organização. O pouquinho que eu conheço de você, desses 14, 15 anos que a gente está nessa amizade muito proveitosa, eu percebo o quanto você tem esse coração nesse trabalho. Meu esposo agora há pouco escreveu que teus olhinhos brilham quando você está falando, e isso é verdade, esse é quem faz o trabalho com paixão, é assim. E eu imagino que você também deva gastar um pouco, investir o seu tempo com essas pessoas também, por conta de alguns receios que elas possam ter para começar. Então, assim, é um trabalho de uma humanidade impressionante. E eu queria te agradecer por isso, por você também ter aceito o nosso convite de vir, compartilhar, e queria incentivar as pessoas que estão conosco a procurar a Jussara nas redes sociais. A empresa dela se chama Motivendas, e aí você procura, analisa o trabalho que ela faz, contrate a Jussara, que ela faz um excelente trabalho. Quem está aqui pode comprovar, só de ver o olhinho dela brilhando já sabe que é um trabalho excelente, e a gente super indica, porque a gente também já conhece há muito tempo. E aí eu não vou deixar ninguém derrubar a nossa live, principalmente a nossa, que é um espetáculo, né? E aí tem aquele momento que eu vou te dar mais uns minutinhos para depois a gente fazer o nosso presentinho que eu trago para todos os meus convidados. Eu queria que você falasse para mim, o seu propósito de vida como profissional é se manter nessa linha de trabalho? Porque isso aí enche teus olhinhos de brilho, isso deu para a gente ver. É esse seu propósito? Não, sem sombra de dúvida. Olha só, eu fiz uma carreira que muito me alegrou, em todos os lugares que eu trabalhei foi muito bom, né? Só que, como eu fui envolvida nessa questão, e é gente, e é o que eu gosto, né? Eu diria assim, o melhor momento da minha carreira. Eu fiz uma carreira que eu me orgulho de ter feito, né? São 43 anos de atividade profissional, né? Uau. Mas é porque essa questão, né? Eu me sinto, assim, útil, né? O que eu faço, né, e dito pelas pessoas, eu vi, assim, eu peço desculpas até a todos que estão aí por não tê-los identificados, mas eu vi o Ulisses há mais de uma vez, e o Ulisses, eu vibro, assim, pelo crescimento profissional dessas pessoas. O Ulisses, quando chegou a mim, ele foi ser jardineiro no laboratório Merck. E o Ulisses cresceu e ele já está na área administrativa da TIPT, que é uma empresa, pelo menos era a última informação que eu tinha, na área de TI, sabe? Então, olha só, isso é dignidade humana, isso é você subir a escada da sua vida. Então, eu não quero parar, né? Mas a minha razão de viver é viver a vida enquanto eu tiver vida, sabe? Enquanto pessoa, né? Enquanto mulher, enquanto filha, enquanto profissional, enquanto mãe. Então, aonde eu atuo, né, a gente tem percalços? Tem. A gente vive um momento adverso? Vivemos. Mas ele vai passar como tudo passa. Né? Vai. Ô, Ju. Então... pode concluir. Oi, Ju, vai. Porque você emociona muito a gente. Teu trabalho é lindo. Eu posso dizer o seguinte... eu super admiro, e eu acho que alguns trabalhos, alguns trabalhos que exigem uma relação mais aprofundada com o ser humano, dentro daquilo que ele é e do que ele tem para mostrar, eu às vezes sinto que eu tenho um bloqueio emocional, porque eu não consigo segurar mesmo a emoção, e eu acho que para trabalhar com um grupo como você trabalha, tem que ter também essa coisa do...
essa coisa linda que você tem aí dentro de você, de força, de conseguir chegar neles, conversar e tal. Eu sou aquele jeitinho, eu tenho um ladinho ainda dos meus 20 e poucos anos, meio explosivo, quando eu vejo alguma injustiça com essa galera, eu vou para cima, eu vou perguntar, eu acho que essa postura precisa ser menos assim, menos de chateação com as injustiças e mais com esse olhar que você tem, porque você acolhe tanto a empresa quanto acolhe o candidato. Então, assim, o teu trabalho emociona muito a gente. Eu queria te agradecer muito por isso. Eu conheço poucas pessoas que trabalham com pessoas com deficiência e que fazem um trabalho tão completo e tão organizado quanto você faz. Queria te agradecer muito por isso. E chegou a hora da tua mensagem. Chegou a hora da tua mensagem, Ju. Chegou, olha lá, 55. Eu vou parar esse relógio, cara. Eu vou parar, porque o papo tá muito bom. Tô com uma amiga querida de Recife aqui, minha amiga linda, maravilhosa, Roberta Japiaçu, lá de Recife. E ela tá aqui, tá dizendo que tá impressionada, que tá super, né, feliz de ter participado dessa nossa live. São 30 e tantas pessoas que a gente teve aqui. Eu quero agradecer muito. Olha, me coloco verdadeiramente à disposição de quem quiser fazer contato comigo, entendeu? Para a gente trocar, entendeu? Porque a gente precisa acreditar que é possível. E essa causa me provou isso. É possível. É possível. Escolhe a tua cor, Ju. Amarelo, ouro, luz, sol. O mesmo ritual de todo dia, hein? Jogo aqui, faço a baguncinha aqui. Fecha o olho, seguro essa amarela aqui. Você tem percebido as sintonias que a gente tem vivido aqui, né, Ju? Sim, pois é, eu quero ver a minha sintonia. Rapaz, eu também. Porque, ó, gente, tá grampeado. Isso aqui é uma brincadeira, eu sou de treinamento, para quem não sabe. Eu não sei receber convidado sem dar alguma coisa, né? E aí a gente faz... Você estava ontem aqui, não estava? Estava. E eu estava falando com a Melissa Paladino, e aí eu falei com ela no final que eu tinha colocado alguns versículos bíblicos porque me falam muito ao coração, mas esses especificamente eu não tirei diretamente da minha Bíblia, eu tirei de posts que apareceram no Face, no Zap, enfim. Você é uma pessoa que trabalha com compaixão, com amor, e que precisa receber isso também de volta para se sustentar e para passar. E para você saiu também um versículo bíblico. Lindo, que eu amo de paixão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Está explicado o teu sorriso, minha amiga. Você acabou de falar que é todo dia acordar e agradecer a vida. A gente abre o olho e as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Sobre nós todos, pessoas com deficiência, pessoas reabilitadas pelo INSS, pessoas que capacitam pessoas como nós, pessoas que têm amor nessa causa como você. Vou tirar a foto do seu versículo bíblico, que está lá em Lamentações, um livro da Bíblia, capítulo 3, e vou mandar para você, te desejando que isso se cumpra na sua vida, que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã na sua vida e que Ele te dê muita força e muita saúde para você continuar esse trabalho maravilhoso com quem precisa de você, que não são só eles com deficiência, somos nós. Precisamos aprender com você, a olhar com esse respeito. Não tem nem palavra para dizer o quanto eu estou agradecida. Eu que agradeço muito a todas as pessoas que estiveram presentes, né? E que a gente possa compartilhar aquilo que a gente tem e que possa ser útil ao outro. Pode ser que não atenda para algumas pessoas que participaram, entendeu? Mas que possam divulgar, né? Para que a gente possa fazer com que essas pessoas, né, venham efetivamente para o meio. Né? Isso, é verdade. Que bom, Ju. Que bom, seu trabalho é maravilhoso. Trazer para o meio, para o nosso meio organizacional, escola, família, vida, né? Essas pessoas. Vida.
Meu amor, muito obrigada por hoje. Eu falei com você que a nossa live ia ser deliciosa. Vamos pensar na outra, num outro horário, de repente à tarde. Vamos ver isso, para a gente responder outras perguntas. Estamos no nosso minuto final e vamos sair lindas e maravilhosas como nós entramos. Gente, muito obrigada. Muitas pessoas, eu fiquei muito feliz. Mais de 35 pessoas aqui compartilhando com a gente. Por causa de você, que muita gente que eu não conhecia. Que delícia. Nós estamos às ordens. E essa minha maratona de trabalho foi para ajudar os meus amigos também a mostrarem o seu trabalho, mostrar o meu também, óbvio, né? Me conectar com os meus amigos que eu amo e para que a gente aprenda mais, troque conhecimentos. Amanhã, às 9, tem o Papo das 9 aqui, das 21, e eu espero